E se eu te dissesse que existe um padrão, um eco do passado escondido no gráfico do XRP, que não apenas sugere, mas grita a possibilidade do preço atingir R$ 35, ainda em novembro desse ano? Muitos vão dizer que é impossível, muitos vão duvidar, mas os dados não mentem. E hoje eu vou te mostrar passo a passo o fractal histórico que já fez investidores multiplicarem seu capital em milhares de %. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que você está prestes a ver pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o futuro do XRP. Lembrando que isso é uma análise especulativa e não uma recomendação financeira. A decisão final é sempre sua. Ok, vamos direto ao ponto. A base de toda essa tese está em um conceito poderoso chamado fractal. Simplificando, um fractal é um padrão geométrico que se repete em diferentes escalas. O que aconteceu no passado, em escala menor, tende a se repetir no futuro, em uma escala maior. Olhem para isso. Nesse gráfico, antes de 2018, entre 2014 até 2017, o XRP ele formou um padrão claro, uma longa fase de acumulação, formando um triângulo simétrico. Prestem atenção nessa queda, nesse fundo e depois na explosão parabólica que se seguiu, levando o XRP para sua máxima histórica. Isso não foi aleatório, isso foi o mercado construindo energia, como uma mola sendo comprimida ao máximo antes de ser solta. Agora, olhem novamente para o gráfico. Atualmente, nós estamos em 2025. É assustadoramente familiar, não é? Temos a mesma longa acumulação, o mesmo padrão de triângulo simétrico se formando, as mesmas correções. É o mesmo DNA, o mesmo roteiro sendo executado, só que em uma escala de tempo maior. O analista Greg Crypto, que apontou essa similaridade, calculou que se a história simplesmente se repetir, se a mola for solta com a mesma força, o alvo dessa explosão nos leva para a casa dos $7, o que na cotação atual nos coloca diretamente na marca aí dos R$ 35 aqui. Um padrão gráfico por si só é interessante, mas ele se torna uma força da natureza quando ele é alimentado por notícias e fundamentos sólidos. E é exatamente isso que estamos vendo. Primeiro, o caso da SEC versus Ripple. Já tivemos vitórias no início até que isso se encerrasse. A Ripple teve clareza regulatória. O XRP está prestes a deslanchar nos Estados Unidos. O mercado odeia incerteza. E essa nuvem de incerteza está se dissipando. Isso por si só já destrava o potencial gigantesco do XRP. Em segundo, a adoção das parcerias. A Ripple ela não parou. Parcerias com bancos centrais para CBDCs, expansão do serviço de liquidez on-demand, a utilidade real da rede que está crescendo a cada dia, independentemente do preço no curto prazo. Utilidade atrai demanda. E terceiro, o halving do Bitcoin e o ciclo de mercado. Historicamente, após o halving, o dinheiro flui primeiro para o Bitcoin, depois para o Ethereum e em seguida para as outras altcoins. O XRP, como uma das maiores e mais conhecidas, está posicionado para capturar uma fatia enorme desse capital, que está buscando a próxima grande valorização. O padrão técnico é a faísca. Os fundamentos são o combustível para isso tudo.
Juntos, eles criam essa tempestade perfeita para uma valorização explosiva. Agora, vamos sair um pouco do gráfico e falar do que isso realmente significa. R$35. Pense por um segundo, um XRP a R$35, que muitos consideram um XRP hoje caro, representaria uma valorização 10 vezes, em torno de uns 1000%, não é verdade? Agora, imagine o seguinte, isso significa que um investimento de R$1.000 poderia se transformar em 10 mil, um investimento de 5 mil em 50 mil reais. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer da noite para o dia. Mas pense, eu estou te mostrando que a matemática desse padrão indica como uma possibilidade real. É sobre isso que estamos falando. Quando buscamos liberdade financeira, é sobre encontrar essas oportunidades assimétricas, onde o capital tem aquele potencial de ganho que supera massivamente o risco inicial. Desde que você invista de forma consciente, é sobre ter a chance de realizar sonhos, quitar dívidas, dar uma vida melhor para quem? Para sua família, para quem você gosta. E esse padrão pode ser um dos sinais mais claros que o mercado já teve nos últimos anos. Agora, é minha responsabilidade ser 100% transparente com você. Essa análise é uma probabilidade, não é uma certeza. O mercado de cripto é selvagem e volátil. O que poderia dar errado? Uma notícia regulatória negativa inesperada? Uma simples crise ou uma crise macroeconômica global que afeta todos os mercados de risco? Ou simplesmente o padrão pode não se repetir dessa vez? Por isso a regra de ouro nunca muda, nunca muda. Não invista dinheiro que você não pode perder. Gerencie seu risco. Se decidir entrar, entre aos poucos, faça o seu próprio dever de casa. Não acredite cegamente em mim, nem em ninguém. Use esta informação como uma poderosa ferramenta para a sua própria análise. O investidor inteligente não é o que nunca erra, mas o que se prepara para todos os cenários. Esteja preparado para a glória, mas protegido para a tempestade. Resumindo, temos um fractal histórico poderoso, fundamentos cada vez mais sólidos e um ciclo de mercado favorável. Essa confluência de fatores apontando para uma alta expressiva do XRP é, na minha opinião, inegável e emocionante. Agora, a pergunta mais importante é para você. Você enxerga esse padrão? Você acredita no potencial do XRP para buscar os R$35 ainda este ano? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Eu quero construir a maior discussão sobre o futuro do XRP aqui no YouTube Brasil. Me diga qual é o seu preço-alvo. Se esse vídeo ele te abriu a mente, te entregou valor, esmague o botão de like para que essa análise chegue a mais pessoas. E o mais importante, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque eu vou acompanhar essa tese de perto. E você não vai querer perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no topo. Um grande abraço.